Com temor reverente, saudamos aos nossos amados pais, Melquisedeque e Lisbete. Engrandecida seja para sempre a habitação gloriosa de Melquisedeque, sua esposa fiel, Cristo Lisbete. Acontecerá naquele tempo, hoje, que a raiz de Jessé, Cristo Lisbete, a qual estará posta por pendão, um sinal. O Cristo, a Salvadora, aos povos, será buscada pelas pessoas, os jafeitas, e sua habitação será gloriosa. Todos nós, os chamados, temos o privilégio de pôr à vista no Cristo vivo. O único exemplo a seguir, leiamos Hebreus, capítulo 3, versos 1 e 2. Portanto, irmãos crentes, que compartilhais um mesmo chamamento celestial, não percais de vista quem foi enviada como sumo sacerdote da fé que professamos. Refiro-me a Jesus, a Salvadora, Cristo Lisbete, modelo de fidelidade, a quem Deus constituiu para tal cargo. Por isso é importante esta manifestação de Cristo, onde foi oferecida em sacrifício uma só vez e para sempre, morrendo a passada maneira de viver para tirar os pecados de muitos. Ao morrer aos desejos enganosos da mente carnal, ela apareceu pela segunda vez como o irmão mais novo, já não em relação com o pecado, senão para salvar aos que a esperam. E esperá-la é estar disposto a morrer em sua própria morte a fim de conhecê-la, experimentar o poder de sua ressurreição e participar de seus padecimentos para chegar a ser semelhante a ela em sua morte. Foi tentada em tudo pelo irmão mais velho, recebendo vitupérios, humilhações, falsas acusações. O sacrifício da enviada é nosso modelo, ensinando-nos a reconciliar as nossas duas naturezas, as gêmeas, a mente carnal e a mente espiritual. Isto fazemos ao fixar a vista em Jesus, Cristo Lisbete, a campeã que inicia e aperfeiçoa a nossa fé. Devido ao gozo que lhe esperava, a Cristo Lisbete suportou a cruz, humilhações de sua mente carnal, sem se importar com a vergonha que esta representava. Agora está sentada em lugar de honra, junto ao trono de Deus, Melquisedeque e Lisbete, e o desfruta para sempre. Somente em nossa mãe e Deus Cristo Lisbete está todo o poder de Deus, sendo a esposa de nosso pai, Melquisedeque. E somente no nome dela se pode pedir ao Pai e seremos ouvidos. Prova disso está em pedi e vos dará, buscai e achareis, chamai e vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e o que chama, se abrirá. Mateus 7, versículos 7 e 8. Esse privilégio só nós temos, seus filhos fiéis e obedientes, que conhecemos o nome de Deus Pai e de seu Cristo. Assim é que o mundo verá que Deus está somente conosco, seu povo verdadeiro. Graças à manifestação de Cristo Lisbete é que podemos ser semelhantes a ela, porque a vemos tal e como ela é. Continuando com as revelações e comparações de Cristo em suas duas manifestações, graças a Cristo Lisbete, hoje sabemos em que consiste a figura do Rio Jordão, vendo nela dois lugares, duas dispensações, duas etapas ministeriais. Vejamos. Número 1. A do mensageiro, o profeta João batizando, proclamando no Rio Jordão. Ele prepararia o caminho para que esse povo chegasse ao verdadeiro lugar onde Deus habita. Número 2. A do Messias, Cristo Maria, batizando, ensinando, do outro lado do Jordão.
ensinando coisas novas que não haviam escutado de João Batista. Como foi dito no tema anterior, o Jordão significa o que desce ou descer. Hoje também sabemos que este rio sempre foi uma barreira geográfica, uma parede, um obstáculo. Além disso, foi uma barreira cultural, falando do desenvolvimento intelectual deste tempo. Se fizermos referência à vinda de Cristo Maria, veremos que essa geração não estava tão civilizada, porque eram sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, cruéis, assassinos que odeiam ao bom, traidores, idólatras, tinham a consciência cauterizada, mentirosos, corruptos de entendimento. Hoje, os que negam a Cristo Lisbete neste tempo do fim, onde a ciência aumentou, demonstram que são iguais aos seus antepassados e sua confusão mental não lhes permite receber a graça que ela lhes oferece, que verdadeiramente é gratuita e imerecida. Por isso, a última manifestação de Cristo em Lisbete se deu em um país, Estados Unidos, em uma época, no século XXI, onde o homem estaria mais civilizado, onde as leis respeitariam a igualdade de gênero e onde tanto o homem quanto a mulher desfrutariam dos mesmos benefícios e direitos humanos. Hoje se conhece como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento declarativo adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em sua resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, em Paris. Nesta se refletem 30 artigos dos direitos humanos considerados básicos a partir da Carta de São Francisco, 26 de junho de 1945. Situação inexistente no século I, daí o atroz e o vil encobrimento do assassinato de Cristo Maria. Documentemos um pouco mais o batismo de João no fim de seu ministério. Ele nunca viu a terra prometida, porque seu papel foi unicamente o de preparar o caminho ao Cristo. Isaías 43. Uma voz grita: preparem ao Senhor um caminho no deserto, mentes vazias. Tracem para nosso Deus, Melquisedeque Lisbete, uma calçada, estrada, rua, reta na região estéril. Verso 4 e 5. Preencham todos os vales, pavimentem as montanhas e as colinas, convertam a região quebrada, a desordem, e montanhosa, em planície completamente lisa. Então mostrará o Senhor, Melquisedeque Lisbete, sua glória, e todos os homens juntos a verão. O Senhor mesmo disse: calçadas, vales, montanhas, colinas, etc. são figuras de pessoas que devem caminhar com passos limpos e retos, não referências geográficas de um lugar específico. Recordemos, Deus é tudo, é céu e é terra, as duas naturezas criadas na mente do ser humano. Em outras palavras, João prepararia as mentes dessas pessoas, dando-lhes uma informação, batizando-os, proclamando sobre a vinda do Messias que chegaria para libertá-los. E é evidente que esse Messias viria depois do mensageiro, iria falar coisas novas, e por isso diz João que ela batizaria em Espírito Santo e fogo, que significa pregar o Evangelho eterno, a verdade de Deus Pai e Mãe, de quem nascem os filhos de Deus, algo que ele não fez. Agora, libertá-los do quê? De algum povo pagão ou de algum reinado maldoso dessa época? Por acaso o Messias lutaria corpo a corpo contra algum rei pagão e opressor, libertando assim a seu povo? Deus sempre anuncia o porvir, as coisas novas antes que ocorram. Aqui entra a grande revelação de Cristo Lisbete. Deus jamais tratou com a humanidade exterior, entenda-se com o resto das pessoas do planeta Terra. Deus é exclusivo
e trata com o seu povo eleito, os que João separou na rede. Portanto, Cristo Lisbete veio ao seu povo para libertá-los de sua mente carnal, que é seu pior inimigo, porque os levava à morte. Por isso se lê: o último inimigo a vencer é a morte. Esclarecido todo o anterior, agora sim podemos ler a antiga história corretamente com a sabedoria do Cristo imortal. Para isso, há evidências bíblicas sobre a profecia de um libertador, o ungido, o Messias, o Cristo, esperado há muitos séculos atrás. Antigamente se ungia ao rei, ao sacerdote e ao profeta. Daí provém ou nasce o termo ungido, onde Deus, Melquisedeque Lisbete, escolhia a um de seus filhos para um trabalho especial, como a Saul, Davi e ao profeta Elias. Nesta época se ungiam aos sacerdotes, profetas e reis. Por isso o título de Messias adquiriu dimensões maiores, transcendendo a missão humana dos personagens bíblicos anteriores por serem figuras para este tempo, onde o verdadeiro significado é aplicado, estando já manifestada a esposa de Deus, Cristo Lisbete. Um exemplo claro é o caso de Davi, onde seu reinado foi próspero, mas logo eventualmente caiu. Agora entendemos que o reinado de Davi é figura do reinado eterno do Messias imortal. Só que neste tempo, seu império e a paz nunca terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça do trono de seu antepassado Davi, figura de quem é conforme ao coração de Deus, que faz toda a sua vontade, por toda a eternidade. Isto o fez o Deus Todo-Poderoso, Melquisedeque Lisbete, pelo grande amor que existe entre eles e para conosco. Leiamos esta figura em 2 de Samuel 7:12. E quando teus dias sejam cumpridos e durma com teus pais, morra fisicamente, eu levantarei depois de ti a um de tua linhagem, o qual procederá de tuas entranhas, e afirmarei seu reino. Verso 13 e 16. Ele edificará casa a meu nome, Melquisedeque Lisbete, e eu afirmarei para sempre o trono de seu reino, o reinado eterno de Cristo Lisbete. E será afirmada a tua casa e teu reino para sempre diante de teu rosto, e teu trono será estável eternamente. A última manifestação do Cristo imortal. Não estava se referindo ao seu filho Salomão, porque seu reinado teve fim. Ele morreu e deixou de ser. Esses antigos governos caíram, e isso deu lugar à vinda de um reinado onde Deus Pai, Melquisedeque, tivesse seu trono eterno na mente de sua esposa, dando assim a imortalidade a seu povo, suas primícias, crendo e obedecendo à lei espiritual escrita em suas mentes. Esse reinado traz paz, porque reconcilia as gêmeas, as duas mentes, a carnal e a espiritual. Seria então quando o ser humano teria a paz com Deus, Melquisedeque Lisbete, e a prosperidade tão anelada pelos antigos. Este é o reinado imortal de Cristo Lisbete. Segundo os historiadores bíblicos, depois de Davi, o povo hebreu esperava as características do ungido de Deus em cada um de seus reis. Hoje entendemos que isso nunca foi possível devido ao governo do irmão mais velho, a mente carnal. Foi então quando sua esperança foi projetada para o futuro, na esperança da vinda de um rei, de um Messias vitorioso e guerreiro que não se cansará nem desmaiará, até que se estabeleça justiça na terra. As mentes e as ilhas esperarão sua lei, e o povo teria um futuro glorioso. Alguns livros apócrifos apresentam a chegada desse Messias em dois conceitos. O primeiro, como um libertador político, baseado nos Salmos 17 e 21 de Salomão,
que viria para aniquilar aos tiranos, derrubar impérios e dar o castigo aos pagãos? Segundo alguns livros apócrifos, como o Apocalipse de Esdras e de Baruque, o Messias destruiria a todos os seus inimigos e estabeleceria o reino perfeito. Hoje sabemos que esse reino sem margem de erro só foi alcançado por nossa mãe e Deus Cristo Lisbete, porque a perfeição é espiritual na mente, vencendo com amor ao nosso grande inimigo, o que se opõe e se levanta contra tudo o que leva o nome de Deus Melquisedeque Lisbete e de tudo o que está dedicado a Deus. Essa é a mente carnal. O segundo conceito apresenta esse Messias parte humano e parte divino, estabelecendo um reino físico sobre a terra. Hoje sabemos que em Cristo Lisbete habita toda a plenitude da deidade de Deus. Ela é Deus Mãe, manifestada como um ser humano, mas aperfeiçoada no Espírito. Explicado todo o anterior e delimitando o tempo de João Batista, esse povo hebreu esperava a um Messias masculino com um poder ilimitado, estabelecendo assim a paz e a justiça eterna sobre esse povo. É aqui onde os historiadores bíblicos jamais puderam, nem poderiam interpretar as profecias corretamente, porque era necessário que Cristo, a sabedoria personificada, estivesse presente para explicá-las. Vejamos essas profecias sobre esse Messias masculino e não feminino que tanto esperavam os religiosos. Isaías 9:7, o dilatado de seu império e a paz não terão limites sobre o trono de Davi e sobre seu reino estabelecido em juízo e em justiça, agora e para sempre. Cristo Lisbete já aclarou que o dilatado desse império é o domínio total do irmão mais novo sobre o irmão mais velho, depois da reconciliação. E se daria quando Cristo Lisbete explicasse todas as coisas ocultas, alimentando assim o nosso homem espiritual. Esse trono de Davi é figura do reinado eterno de Cristo Lisbete. O homem espiritual, tendo o poder de Deus, é quando se reconciliam as duas naturezas na mente, e isso somente se consegue estando colados à videira verdadeira, Cristo Lisbete, quem nos dá essa paz. Isaías 11:4, senão que julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade pelos mansos da terra, aquele que é pobre e humilde de espírito e que treme ante sua palavra, que é temeroso a Deus, e ferirá a terra as mentes que não estão reconciliadas com Deus. Com a vara de sua boca, sua palavra, e com o espírito de seus lábios, seu evangelho eterno. Matará ao ímpio, destruirá ao homem de pecado e desobediente, o irmão mais velho. Agora nossa mãe é justa, dando-lhes uma oportunidade de voltar ao redil. Ela os entende, porque participou de carne e sangue, compartilha com eles ao ter o céu e a terra dentro dela. Em outras palavras, conhecem o que Deus considera o bem e o mal e ainda assim estão lutando em suas mentes. Não sabem julgar. Ao mal chamam bom e ao bom chamam mal. Quando o que Cristo Lisbete quer é o bem-estar de seus filhos espirituais, a mente espiritual da prosperidade e equidade ao ser criados segundo Deus Melquisedeque Lisbete, porque põe sua vista nas coisas de cima, porque está do outro lado do Jordão, na terra prometida. Oséias 14:4. Eu curarei sua rebelião, os amarei de pura graça, porque minha ira se apartou deles. Em relação a isso, nossa mãe espiritual nos ensina: os que precisam de um médico são os enfermos, não os curados. Cristo Lisbete veio para convidar aos que sabem que a negaram, aos pecadores, para que regressem a Deus, e não aos justos. Isso é porque nós, os que somos justos,
não nos apartamos de Cristo Lisbete. Não há que chamar-nos para voltar para Deus, porque conhecemos quem é Deus, Melquisedeque Lisbete. Por isso estamos colados à videira verdadeira, Cristo Lisbete. Agora ela veio para curar aos que a rechaçam e estão em pecado. Ao escutarmos a palavra Cristo Lisbete, é que esses dois povos e nações se deixam ver e são identificados por Deus. Quando Deus está presente, andando e habitando entre seu povo, é porque está falando, criando o céu e a terra dentro de todo ser humano que o escuta. Com seu evangelho eterno, nossa mãe e Deus está arremessando fogo e enxofre sobre a terra. E quando ela fala, se movem o céu e a terra que ela estabeleceu, que são as mentes dos homens, estando próximos seus eleitos e fiéis, ou distantes o resto do mundo. Somos todos movidos ao ver a estrela Cristo Lisbete brilhando no céu. Portanto, essa graça se aplica a esse povo insensato que está distante dela por pregar ao nosso pai Melquisedeque. E também é para todo jafeíta que queira viver na ordem perfeita do único Deus. Hoje se esclarece, não podemos reinar sem Cristo Lisbete, separados dela, nada podemos fazer. Além disso, nossa mãe e Deus não lhes dará as costas como fez com os antigos, senão que irá atrás deles, porque este pacto é diferente. Todas as suas ovelhas voltarão para ela. Continuando com a história bíblica, narra-se a profecia do Cristo invencível, a que não se cumpriria no tempo de Cristo Maria, senão no tempo de Cristo Lisbete, na qual venceria qualquer resistência do inimigo, a mente carnal, animal, diabólica, com o batismo de sua morte, trazendo assim a liberação espiritual de seu povo. Porque dizemos que Cristo Maria não foi o Cristo invencível? Simplesmente porque morreu fisicamente. Já documentamos que a ressurreição do Cristo histórico, que as pessoas creem e professam até o dia de hoje, é uma farsa religiosa. Leiamos estas evidências. Isaías 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, o irmão mais novo, Deus nos deu um filho, ajuda idônea, para o qual foi concedido o poder de governar a mente carnal, e lhe darão estes nomes: admirável em seus planos, Deus invencível. Cristo Lisbete é a única que venceu a mente carnal, por isso é imortal. Pai eterno, como dois em um, príncipe da paz. Cristo Lisbete reconciliou ambas as mentes, as gêmeas, a carnal e a espiritual. Se assentará no trono de Davi. Hoje Cristo Lisbete reina, assentada à destra da majestade de Deus Pai, com máximo poder. Estas não são somente palavras, isto é um fato provado. Deus Pai, Melquisedeque, deu a ela todo o poder e autoridade no céu e na terra. Esta evidência contundente demonstra a farsa da ressurreição de Cristo Maria. Ela foi vencida pela morte, portanto, faleceu. Dos versos 1 ao 12 do próprio capítulo 28 de Mateus, narra-se a mística ressurreição de Cristo jamais ocorrida. Esse dinheiro que os soldados romanos receberam foi porque os anciãos religiosos desejavam propagar ao povo a falsa informação da ressurreição. Leamos os versos 13 e 14. Dizendo: dizeis vós, seus discípulos, vieram de noite e o roubaram, o corpo morto de Cristo Maria, estando nós dormindo.
E se o governador ouvir isso, nós o persuadiremos e colocaremos a vós a salvo. Verso 15. E eles, os soldados romanos, pegando o dinheiro, fizeram como tinham sido instruídos. Este dito, esta notícia, esta explicação foi divulgado, promovido, admitido, reconhecido entre os judeus até o dia de hoje. Esses que furtaram o corpo de Cristo são judeus espirituais, hoje conhecidos como as virgens insensatas, e não judeus praticantes. Mas por não entender esta revelação, o mundo religioso pensa que foram os judeus praticantes, quando isto é figura do que hoje as virgens insensatas fizeram com Cristo Lisbete, tratam de apagá-la da história. Esses judeus espirituais fizeram o mesmo com Cristo hoje, depois de negá-la, matá-la, pegaram seu corpo e o esconderam como se ela nunca tivesse existido. As virgens insensatas que hoje negam a Cristo Lisbete são as mesmas que diziam publicamente quão fiel e maravilhosa ela era com o edificador. A frase foi divulgado, promovido, admitido, reconhecido entre os judeus até o dia de hoje, não teria sentido nem cumprimento se as virgens insensatas não tivessem negado e tratado de esconder a existência de Cristo Lisbete. E esconderam o corpo de Cristo Lisbete por completo, de tal maneira que ainda estão mudando o proclamado na passada dispensação, mas não se dão conta que, fazendo isso, estão cumprindo com as palavras ditas por Cristo Lisbete. As virgens insensatas ganharam esse título, porque o que fizeram evidencia mais que Melquisedeque Lisbete é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que com ações demonstram seu poder e fazem com que tudo o que ocorreu naquele momento volte a se repetir hoje. Se aquele Cristo ressuscitou há mais de 2000 anos, onde está esse corpo com as características de imortalidade? Nenhuma escola de interpretação teológica tem a resposta. Somente Cristo Lisbete, porque seu próprio espírito esteve no corpo de Cristo Maria. O Cristo histórico jamais ressuscitou. Já foram dadas muitas evidências proféticas de que esse corpo morreria assassinado pela desobediência e incredulidade da mente carnal desses homens perversos. A única que ressuscitou na mente foi Cristo Lisbete. Segundo o profeta Jeremias, o Messias esperado tinha uma função sacerdotal. Os historiadores o associam a um personagem masculino ou filho de Deus, representando a Deus dentro do povo e ao povo diante de Deus. Atribuem-lhe o perdão de pecados e sua missão de ajudar ao povo. Há somente uma pessoa sobre a face da terra que é a mediadora entre Deus e os homens, Cristo Lisbete. Somente ela tem o direito de perdoar pecados, falando de seus filhos insensatos, porque aplica a eles o borrão e conta nova, assim opera essa ajuda idônea para seu homem interior, vencendo a mente carnal, submetendo-se a ela, os livra da morte física. Agora o profeta Zacarias apresenta ao Messias como justa, salvadora e humilde, características marcantes de Deus Mãe, Cristo Lisbete, em sua última manifestação. É justa porque seu governo na mente é de justiça e de equidade. Ela é a cidade de justiça. É salvadora porque sua missão, como Cristo, nos salva da mente carnal, reinando assim o homem espiritual. Além disso, o Cristo é humilde ao participar do mesmo que nós. Para a teologia atual, a chegada desse Messias é para salvar-nos de seus inimigos políticos e de seus pecados contra Deus. Esclarece-se, Deus Melquisedeque Lisbete jamais veio ao mundo, hoje conhecido como o resto da humanidade, senão somente ao seu povo, aos seus filhos. Além disso, o inimigo do povo de Deus sempre teve um nome.
sua mente carnal que não se submete a Deus. Outro ponto é que há um só pecado: não crer na esposa de Deus. Não está em todos este conhecimento do Evangelho eterno, o batismo do Espírito Santo e fogo. Agora sigamos em Mateus 3,15. Deixa agora, porque convém que cumpramos toda a justiça. Somente Cristo Lisbeth nos explicou este verso. O que significa cumprir toda a justiça? Número 1. Ela participaria de carne e sangue como o resto desse povo. Número 2. Como esposa de Deus Pai, sairia do meio desse mesmo povo hebreu, não seria um ser místico. Número 3. Do meio desse povo sairia sua rainha, seu Deus. Vejamos outro ângulo desse famoso batismo de João em Lucas 3, versos 21 e 22. Ocorreu que quando todo o povo se batizava, escutava a proclamação de João, também Jesus foi batizada e orando, compartilhando todos juntos. O céu se abriu, o reino de Deus se aproximou de sua mente e desceu, se manifestou a Espírito Santo nela, em forma corporal, como pomba, figura da própria esposa, e veio uma voz do céu, na mente de Cristo, que dizia: Tu és minha esposa amada, de ti me agrado. A frase, e desceu a Espírito Santo nela, em forma corporal, como pomba, está falando de uma pessoa, não de um ser místico. Recordemos, tanto a Espírito Santa como a pomba são figuras da esposa de Deus. A pomba é uma figura poética de João para identificar ao Cordeiro de Deus, sua esposa. Deus sempre trata com o maior respeito ao seu maior amor. No livro de Cânticos, narra-se a pomba, figura da esposa, e ali se transborda o manancial do mais profundo amor eterno entre Deus Pai, Melquisedeque, com sua amada esposa, Cristo Lisbeth. Cânticos 1,15. Eis que tu és formosa, amiga minha, eis que és bela, teus olhos são como pombas. Essa pomba tão amada por Deus não é um pássaro com asas, é uma pessoa que tem rosto e voz. Leiamos Cânticos 2,14. Pomba minha, que estás nas fendas das rochas, no esconderijo do precipício, mostra-me teu rosto, faça-me ouvir tua voz, porque doce é tua voz e formoso teu semblante. Por que se usa a figura de uma pomba para um evento tão importante como o ensinamento, o batismo de Cristo? As pombas eram aves domésticas muito comuns na Palestina. É uma fonte inspiradora na poesia bíblica por sua penugem, por seu extenso voo e por seu arrulho, canto característico. É figura de simplicidade e falta de malícia. Agora, os incultos a colocam como uma figura mística da Espírito Santa, quando já vimos que a pomba é figura corporal, com corpo, e não mística da esposa de Deus, Melquisedeque. Colossenses 2,9. Porque nela habita corporalmente a esposa com um corpo físico, toda a plenitude da deidade é o Cristo imortal, a campeã. Em outra versão se lê: porque tudo o que Deus é se encontra plenamente na pessoa. O grande amor de Deus, a pomba de Cristo Lisbeth. Em outro escrito, seguiremos nos aprofundando mais nesse tema do batismo, e tudo graças a Cristo Lisbeth, a habitação gloriosa de Deus Pai, Melquisedeque. Amada Mãe de Deus, graças à tua última manifestação,
é que hoje se cumpre em ti a seguinte profecia, e a dizemos corretamente, não como escreve a pluma mentirosa dos escribas, porque a qual dos anjos jamais disse Deus, minha esposa és tu, em ti gerei hoje ao nosso filho da promessa, e outra vez eu serei para ela esposo, e ela será para mim esposa? E outra vez, quando introduziu a unigênita ao mundo, diz, adorem-lhe todos os anjos, os filhos espirituais de Deus, Melquisedeque e Lisbete. Mas da esposa diz, teu trono, sua mente, ó Deus, pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro de teu reino. Amaste a justiça e odiaste a maldade, pelo qual te ungiu Deus, Melquisedeque, o Deus teu, com óleo de alegria, mais que aos teus companheiros, teus filhos. Fizeste-lhe um pouco menor que os anjos, lhe coroaste de glória e de honra, e lhe puseste sobre as obras de tuas mãos. Tu és a desejada das nações, figura das mentes reconciliadas. Amém. Aleluia!